Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, amiguinhos da rede, como é que estamos? Tudo em paz? E hoje a gente tem uma figura emblemática aí. Alô, E e aí, aí? fala aí, beleza? Aí. Bom demais da conta, velho. Eduardo Neves, o conhecido ETH0 aí, cara, participante não, né? Proprietário um dos organizadores do Papo Precisa de Mim, para quem não conhece aí, o canal que o ETH0 tem junto com o Cris, então acessem aí Papo Precisa de Mim, sigam o protocolo SIC lá também, né? E hoje nós vamos falar do que, Matheus? Hoje a gente vai tocar um pouco sobre centralização de logs. E, cara, hoje a gente trouxe um cara que é um monstro aí desse universo, que sabe muitíssimo mais do que eu, por exemplo. E a gente trouxe aqui uma apresentaçãozinha pra gente guiar aqui, pra gente não esquecer de tudo que a gente vai falar, mas o ETH vai ajudar bastante a gente, ele tem muito mais experiência com esse tipo de coisa do que a gente pode falar. ETH0, como você nunca participou, acho que é a primeira que você participa aqui na da rede, né? A gente já participou de live juntos, mas fora da rede. Fala um pouquinho de você rapidinho, cara, um minutinho só pra galera te conhecer. Vamos falar bem rápido, fazer um resumão aqui. Cara, bom, como já disseram, eu sou ETH0, tô dentro do mundo de Linux desde 95 ou 96, eu sempre tenho uma dúvida, não vou lembrar, eu era tão moleque que não consigo... Quando tudo isso aqui era mato, eu, por exemplo, nem trabalhava, provavelmente. Então, assim, estou no mundo de Linux há muito tempo. Passei por diversas áreas dentro de administração de sistema, automação, com Puppet, Chef, essas coisas todas, o mundo arcaico lá. E em um momento da vida eu cruzei com centralização de logs, centralização de eventos e análise de eventos. E aí, desde então, sabe aquela coisa que é paixão? Aí eu apaixonei nesse negócio, comecei a estudar a fundo e hoje eu trabalho... o grosso do meu trabalho do dia a dia é basicamente trabalhar com Stack LK, fazendo análise de eventos, dos eventos mais bizarros que vocês possam imaginar, colocando no Elastic Stack e tirando alguma conclusão disso de lá. Isso é um resumo bem rápido de quem sou eu. Assim, legal, show de bola. Vamos embora, centralização de logs, né? Então vamos falar do desafio primeiro, né? do porquê primeiro, né? Então, para a galera que está começando aí, né? Para a galera que está chegando nesse mundo agora, então a gente tinha lá, né? Hoje está diminuindo cada vez mais, mas a gente tinha lá um servidor com a sua aplicaçãozinha lá dentro e analisava os logs dela. Precisava mexer lá, ver o que está rolando. Até hoje a gente faz isso em alguns casos, né? Precisa ver o que está rolando, loga lá na aplicação, consulta os logs, né? Isso faz parte do dia a dia do troubleshooting. E aí depois a gente tinha uma outra aplicação nesse servidor. Já começa a dificultar, mas beleza, tá lá no servidor, eu logo. Então, era muito comum lá no passado a gente ter um servidor com um montão de aplicação rodando dentro. Ou 2 servidores, por exemplo, com um montão de aplicação rodando dentro e tal, tudo mais. E aí depois a gente tem um outro servidor rodando uma terceira aplicação. Aí começou a complicar, mas beleza, a gente sobrevive. Trazendo para o universo de cloud pública, a gente começa a ter, por exemplo, função como serviço. Esse é um exemplo, tá? A gente tem várias outras tantas formas de processar, de poder computacional, né? Mas você tem 1, 2, 3 funções lambdas que formam sua aplicação. E aí você vai consultar a lambda e, especificamente, ele loga por padrão, ele manda por padrão os logs para um serviço de log da AWS, chamado CloudWatch Logs. Mas, né, para cada função lambda você vai ter que ir lá olhar tal, tudo mais. Então você vai olhar esses logs aqui no servidor, esses logs nesse servidor, e esses logs lá no painel da AWS. E aí, cara, vindo para o mundo de containers, né, e orquestração de containers, então a gente tem lá Kubernetes, que é o que está pegando tal tudo, o ECS da AWS que tá dando uma murchada, tô falando realidade da rede, tá? Não, realidade do mundo eu não posso dizer, mas realidade da rede tá dando uma murchada ECS, que na minha opinião foi um concorrente do Kubernetes, que a própria AWS aceitou que a comunidade de Kubernetes e o desenvolvimento, a maturidade do Kubernetes estava muito maior, fez o EKS. A gente vai falar disso também numa live oportuna no futuro, mas temos lá os nossos... Não vamos entrar no detalhe de como está lá dentro, mas no resumo, no final das contas, vai ter containers, cada um com seus logs. E complicou de novo, né? Então, e aí, nesse universo, né? Que entra um centralizador de logs. O ETH, tem como hoje você ter um cluster, por exemplo, de Kubernetes sem ter um centralizador de logs, cara? Então, essa é uma coisa que eu falo eu faço uma comparação, assim, né, que
Eu costumo falar isso, as pessoas já estão até sabendo que eu falo sempre, né? Mas vamos fazer uma analogia, que é o seguinte, cara, eu vou te dar um carro, cara, o melhor carro do mundo, sei lá. Se você curtir uma Porsche Cayenne, eu vou te dar uma Porsche Cayenne GT lá, turbo, biturbo, não sei o quê, pra você sair pilotando ela aí, mas eu vou te entregar ela sem dashboard nenhum, cara. Tu não vai saber quanto tem de gasolina, tu não vai saber quanto tá a tua velocidade, você não vai saber pressão de pneu, você não vai saber pressão de óleo, você não vai saber nada. Você fica incomodado em pilotar ela, né? Mas aí você pega e põe toda a tua vida da tua empresa dentro de um Kubernetes, que seria a Porsche Cayenne, que hoje está na moda, o carrão, não sei o quê. Seria, Buzzwords, tiquei aqui já no meu bingo. Joga aí dentro, e aí você não vai ver nada do que está acontecendo. Cara, quando a gente fala de servidor, no mínimo você conecta no servidor e tenta ver o que aconteceu, né? Quando você está falando dos pods rodando dentro do Kubernetes, você vai ficar perdido, seu cluster crescer. Kubernetes hoje, sem ter no mínimo um centralizador de métrica e de log, é dirigir um carro sem painel. Não recomendo para ninguém. Sim, exato. Os efeitos colaterais são maiores do que os ganhos, né? Do que os ganhos de ter um carrão, né? Exatamente. Talvez fosse melhor ficar no golzinho ali com painel, né? Exatamente, é o que eu falo. Eu tenho uma Kombi, legal, muito legal. A minha Kombi tem um dashboard minúsculo e me ajuda. Eu tenho combustível, velocidade e quando a água acaba, ela acende tipo, para que senão você vai morrer. Já é alguma coisa. É melhor ficar nela do que eu ter uma Mercedes sem nada. Exatamente, é isso aí, esse é o exemplo, né? E é melhor uma Kombi com volante frouxo, que é uma característica de todas as Kombis do universo, do que mais com painel, né? E aí temos lá um centralizador de logs, então eu posso pegar os logs da minha aplicação, talvez pela própria aplicação, ou eu posso mandar, por exemplo, log de sistema operacional para o centralizador de logs também, ou eu posso mandar os logs, inclusive, do meu cluster de Kubernetes, né, da própria, vamos chamar assim, da infraestrutura e não dos containers, né, os logs do próprio Kubernetes, dos nodes, etc. E até os logs da infraestrutura. Nesse exemplo a gente está usando a AWS, mas poderia ser uma outra solução qualquer de função como serviço. Mas aqui eu posso mandar os logs da própria infraestrutura. Então quem logou na minha AWS, quem visualizou, quem mexeu, quem alterou, quem fez, quem não fez, eu posso mandar tudo isso para o centralizador de logs também, controlar lá dentro. E aí eu tenho um cara único, uma interface única, um dashboard único, onde eu vou ver todas as informações, consigo ver todas as informações. É claro que nem tudo é flores, mas a lógica é essa, né? Aqui a gente traz um outro desafio, né? Então, assim, um outro problema. Então, esse aqui é um problema, né? É um monte de coisa separadas e a gente precisa olhar esses logs de forma simples, de preferência num lugar só. Um outro desafio é a efemeridade das coisas, né? Então, num diagrama simples, você já deve ter visto bastante esse diagrama aqui, uma arquitetura padrão que a gente tem implementada em vários casos, mas eu tenho lá aqui um autoscaling, por exemplo. Então, pegando aí, estou dando até um passo atrás, não estou falando de função como serviço, não estou falando de container, estou falando de auto-escalar minha aplicação. E esse tipo de coisa acontece também com função como serviço, acontece como container. Hoje eu tenho 2 containers, amanhã eu tenho 30, depois eu tenho 50, depois eu tenho 2 de novo. E cadê o log desses caras que deixaram de existir? Né? Dessas instâncias, desses servidores que deixaram de existir. Ou de 50 servidores aqui, eu não tenho como entrar em 50 servidores para olhar o log deles. Né? E aí, né, entra em mais um motivo para a gente ter que ter um centralizador de logs. Beleza, agora como centralizar meus logs, né? Há quanto tempo você centraliza logs, ô PTH0? Cara, se for falar lá dos primórdios, né? Dos primórdios, a gente começava o desafio de centralizar log já ali desde 2000, porque quando eu já tinha 3, 4 servidores rodando uma aplicação, já era um problema, né? Hoje, com o de container, já vira um caos total. Então, vamos falar aí que com as abordagens mais antigas, nós estamos falando aí de pelo menos 20 anos nesse desafio de centralizar, né? Pelo menos. Exatamente. E hoje virou uma obrigação, mas no passado era aquela coisa que era meio assim, você falava assim, era aquela coisinha que estava no seu to-do ali, você colocava, cara, não posso esquecer de fazer uma solução para centralizar os logs de alguma forma, e aí a gente, quando isso passava a ser um problema, a gente ia lá e aplicava mesmo, tal, tudo, mas não era uma obrigação, né? Era mais uma comodidade do sysadmin preguiçoso, né? Exatamente. A gente queria trabalhar menos em coisas chatas e mais em coisas legais. E aí, cara, a primeira solução
que a galera utilizou bastante, principalmente para servidores, servidor de arquivos. Cara, então, servidor de arquivos, de alguma forma, você tem um script ou alguma coisa, um cron, alguma coisa que mande esse cara do servidor de arquivos. Isso já é um centralizador de logs, né? Apesar de rudimentar, de não ter dashboard e tudo mais, é um centralizador de logs. Né? Metia um grep lá e lia tudo, né? Exato. Pelo menos tá num lugar só, né, cara? Então fica mais fácil. Né? Um grep, qualquer coisa asterisco ajuda, né? Já é mais fácil do que logar em servidor por servidor e tal. Né? E aí, cara, aplicações próprias também, né? Aplicações próprias que vão desde, cara, de um scriptzinho em Bash, até, cara, gente que começou a pegar a sua própria aplicação, ou características da sua própria aplicação, e começou a mandar esses logs para lá, ou escrever aplicações lá mais simples. Eu vi um monte de gente fazendo isso com pessoal de .NET, pessoal de Python bastante fazendo assim. Pessoal de PHP também, os primórdios, assim, na época da OSite, Cluster to Go. Os caras só sabiam usar PHP, cara, eles iam lá e faziam uma aplicaçãozinha em PHP que ficava pegando os logs ali. Toda vez que tinha um evento, pegava uma aplicaçãozinha em PHP, pegava esses logs e mandava lá para o banco de dados para poder consultar isso depois. E o próprio banco de dados, por que não, né? Assim, tem um banco de dados qualquer, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, um banco de dados qualquer, onde eu jogo meus logs lá e lá eu posso, fica mais fácil, eu consigo lá fazer select, ali buscar os dados, criar dashboards e tal, tudo mais, né? Então, falando aí do quando era muito mato mesmo, né? Quando era muito mato, a gente tinha o velho rsyslog, né, cara? Que jogava para MySQL. Syslog só ainda, cara, nem rsyslog. Então, assim, depois aqui falando de serviços específicos já, né? Syslog e tal. Para quem não sabe, o Syslog, na verdade, ele é um protocolo e é um serviço também. Aí tem o rsyslog que a gente ainda utiliza e muita coisa em Linux, quase tudo em Linux, na verdade, funciona via pilha TCP/IP, né? Via IP. E o Syslog não é diferente disso, né? Claro que tem um monte de nuances nesse meio do caminho e tal, mas o Syslog ele é um protocolo que permite que você envie os logs. Então, para mim, o ETH foi o primeiro método de centralização de logs. Sim. Porque eu venho de networking, né? Então, em network, era o protocolo que os switches, os roteadores suportavam, né? Os load balancers suportavam. Então, cara, eu usava o próprio Syslogs lá do Linux, só que fazia socket externo, né? Uhum. E aí esses equipamentos mandavam os logs lá, eu ordenava ali de um jeito, fazia um parsezinho tosco só para poder ter um diretório para cada device e ordenar os logs por dia, bonitinho, mas já era uma arma, um trunfo, né? Mas isso ainda é uma realidade, né, cara? Principalmente em networking, né? Os equipamentos ainda jogam os logs para dentro desses log servers. Né? Sim, então, exato. O log server hoje ainda é um meio do caminho para centralização de log, né? Cai nele e dele pula para outro lugar, né? Ele acaba sendo o meio de extrair da origem ali, né? Cara, eu tive caso, né? Falando de história, né? Senta que lá vem história. Quando eu comecei a trabalhar com isso, existiam dispositivos que não suportavam o syslog. Eles só tinham, cara, você logava via telnet no dispositivo e via o log. Se o equipamento reiniciasse, perdia o log, porque ficava em memória, né? E aí, o que a gente fazia? A gente logava via expect no equipamento, então eu logava via expect, puxava os logs e mandava para o syslog. Então você tinha lá um Linux no meio do caminho, logando o equipamento, puxando e mandando o cara para o syslog. Aí a gente preferiu fazer assim para não mudar a interface do syslog, mas poderia jogar direto para o arquivo, né? Nesse caso a gente optou por fazer desse jeito. Então, desafios aí, né? Mas como você disse, ainda tem muita coisa que só funciona assim. Tem equipamentos que só tem syslog, não tem como, o cara não tem como você colocar um outro agente, instalar um agente no switch, por exemplo. Super normal, provavelmente networking ainda. Sim. Bom, e aí, eu brinco, né? Momentos que me dão preguiça, sabe, cara? Porque, cara, hoje em dia, quando a gente trabalha principalmente em cloud pública, que tá tudo isso abstraído, eu tenho mexido cada vez menos nesse tipo de coisa, mas tem o pessoal aqui que mexe um montão com network mesmo, device físico, porque não tem jeito, né? Chega uma hora que você tem que ir pro físico. Sim. E aí, projetos open source, software livre, nós vamos falar de alguns deles aqui. Então, a gente tem aí alguns projetos feitos para isso, alguns mais antigos, alguns que vingaram, outros que não vingaram, outros que estão no hype, alguns que estão no hype, né, que tá todo mundo usando muito, tal, tudo. Outros que nem tanto. Projetos próprios, então a gente tem software proprietário, que você paga licenciamento para poder ter, e tem soluções muito legais, inclusive, e algumas muito caras também. Bem caras. E acho que tem que diminuir também, né, cara, com a popularidade dessas soluções open source e livres.
mais robustas, né? Mais robustas e que a comunidade está desenvolvendo e tal, tudo, tende o preço desses caras também cair, o que é bom também, né? Tende a dar uma equalizada, né? Nós vamos mais estar... porque a gente falar de centralização de logs, né? Sempre foi um desafio brutal. Então, as empresas que vieram e fizeram softwares disso nadaram durante um tempo no mercado de braçada, porque não tinha nada mesmo, né? Hoje a gente já começa a ter algumas coisas e vai ser divertido esse mercado nos próximos anos. Né? Sim. Legal, né? Eu acho que é bom, né? É igual, cara, a gente tá falando de clouds públicas, né, cara? Eu acho que, cara, a concorrência é ultra necessário, né? E ter coisas ditas livres, né? Apesar que tudo tem um custo, mas coisas livres, coisas open source, ou vários concorrentes é sempre bom, né? Sim, com certeza. E hoje a gente já tem ferramentas SaaS, né? Então a gente tem ferramentas que são... você compra como serviço ali, não precisa se preocupar com subir infraestrutura, com nada disso, você só manda o seu log para lá, tem ali um conector de alguma forma, você manda o log para lá e ele faz isso para você. Inclusive a gente vai falar que a gente trouxe um exemplo de uma ferramenta que é open source, mas que uma empresa mantém a infraestrutura e você não precisa se preocupar em instalar, manter, cuidar e tal, tudo mais. Só manda os logs para lá. E agora vamos falar das soluções mais populares, né? Então vamos entrar nelas aí. Então, cara, um carinha que a gente usa bastante, não sei se você já usou, você chegou a usar bastante? Não usei agora Greylog. a gente acaba se especializando em uma e foca nela, né? Eu já nasci na Stack LK já, né? O Greylog, você já chegou a usar o Greylog? Já testou assim? Já pra tentar usar? Cara, os testes muito rápidos. Ou nem... Sim, então, cara, né, um negócio bem simplesinho, tá pronto, sabe? É bem facinho de mexer e tal. Por outro lado, não é tão robusto, né? Não é tão robusto quanto algumas outras soluções que a gente vai falar. Mas assim, cara, para você centralizar o log dos seus servidores e tal, tudo mais, eu acho que é uma boa pedida. Sim. E aí a gente tem esses caras que nadaram de braçada durante muitos anos e ganharam muito dinheiro. Né? Splunk. O Splunk é uma ferramenta que ela é muito mais que só um centralizador de logs, né? A gente já sabe que hoje ele é muito mais que um centralizador de logs, né? Ele faz correlação, ajuda em um montão de coisas, mas é uma ferramenta... cara, eu digo que bem cara, pra falar a verdade, cara. Eu acho que normalmente eu não falo que é caro, eu não gosto de falar que as coisas são caras. Normalmente eu falo assim, não, depende do negócio e tal, tudo mais. Acho que aqui também depende, mas acho que mesmo assim, eu acho que ainda... eu faço uma brincadeira com o Splunk em conversa de boteco, que digo o seguinte: se você tem mais dinheiro do que juízo, o Splunk pode ser uma boa. Exatamente. Exatamente. Se o que você vai fazer com ele vale muito dinheiro, perfeito, né? Não tem problema nenhum, né? Então a gente tem nego comprando iate aí, porque para ele faz sentido. Aí o dinheiro é sempre referência, né? Mas, cara, é um produto que custa muitos dinheiros. Não vou falar caro, vai. Custa muitos dinheiros. Caro é relativo. Aí depois a gente tem aí o que a gente vai falar hoje, que é o famoso LK. Então o LK, na verdade, é uma combinação de projetos. Ele é uma combinação de projetos open source que combinam ali uma stack de centralização de logs. Que você pode usar de forma livre, apesar de você ter uma empresa por trás ali, que mantém uma versão que você pode ter suporte e algumas funcionalidades que não estão disponíveis na versão da comunidade. Se eu estiver falando coisa errada, você me corrige aí, viu? Certo. É o CloudWatch Logs, que é um serviço bem novo da AWS, relativamente novo, vamos dizer assim, tem aí poucos anos. E, cara, poucos anos para não dizer, talvez 1 ou 2, eu acho. Isso, talvez um pouquinho mais. Mas, como todo serviço da AWS, ele é lançado capadaço de funcionalidade. Hoje ele já tem um pouquinho mais de funcionalidade. Foi lançado recentemente o CloudWatch Insights, que permite você fazer query ali nele, e tem um dashboardzinho mínimo que traz algumas coisas e tal, facilita algumas coisas. Mas, se for comparar no nível de funcionalidades aí com o que tem pronto da comunidade de LK, ou de Splunk, ou de Greylog, ainda tem uma diferença grande de funcionalidades. E a gente traz aqui um outro exemplo, que é o Logs.io,
que é um serviço gerenciado. Só para falar também, tá? O CloudWatch Logs ele é um serviço gerenciado, tá? Então você não instala, não configura nada, você só usa ele e paga por giga. Esse cara que você paga por giga e por put que você dá nele. Então ele é um serviço extremamente. Ele é bem barato se a gente for analisar. É claro que se você fizer coisa errada vai ficar caro, mas de modo geral ele é um serviço. Os projetos que a gente tem pego de mesma monta, ele tem ficado mais barato do que algumas outras soluções. E o Logs.io, ele é uma empresa que fez um serviço de LK gerenciado. Que você tem lá o LK e você paga por giga de log armazenado e não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com manter o servidor, manter a aplicação rodando, cuidar da parte de infraestrutura, né? Você só se preocupa com o preço. Tem uma outra variável aqui que, cara, a gente tem gostado bastante desse cara, tem usado bastante. Ele tem até uma versão free, ele tem uma versão free lá que tem umas travas, umas limitações, mas serve ali para algumas coisas. Mas tem um ponto que eu gosto de lembrar sempre quando a gente fala desse cara, que se você está usando cloud pública, o data transfer out, né? A gente não pode esquecer disso, né? Porque quando você está mandando para lá, o data transfer out pode ser um ofensor, entendeu? Então, dependendo do tamanho da tua aplicação, igual eu já tive aplicações na AWS, que a gente estava falando aí de 230 GB de log por dia, isso gera um data transfer out aí bem legal. Exato. Você está em São Paulo, por exemplo, ele diminuiu, né? São Paulo era 25 centavos o giga de data transfer out, agora abaixou para 15 centavos o giga, e se você fizer essa continha aí, né, multiplicando aí por todos os dias, se você está falando de 230 GB de log, quando você transferir isso pela rede, não vai ser 230 GB, vai ser muito mais, porque tem todo o overhead, diferença, né, dos protocolos, TCP, IP, HTTP, que ele envia via HTTP, então vai dar um pouquinho mais aí. Vai ter um custo então, a mais aí. Pode doer, exato, pode doer. Então, faça minhas contas ali na hora de considerar. Agora, tem a questão de você não ter o custo também da hora homem, de quem vai cuidar, da manutenção, administração e tudo mais. Além do custo da infra. Então, é difícil fazer essa conta, mas tem que ser feita. Tem que tentar fazer o mais próximo possível da realidade. E aí, o dashzinho do Logs.io, que é o próprio dashboard do Kibana, tá? Esse tipo de dashboard você consegue construir ele com LK, perdão, Kibana, né? Tem gente que não sabe do que é Kibana, a gente vai falar daqui a pouco. E aqui ele tem também alguns outros dashboards, interfaces próprias dele aqui e tal, tudo mais, só para mostrar a carinha para vocês saberem o que é. Agora, qual a melhor solução? Qual a melhor solução, ETH0? A melhor solução é aquela que resolve o seu problema. Essa é a melhor solução. Mas eu digo para você que a LK resolve bem. Brincando, mas não existe bala de prata, galera. Esqueçam isso. Esquece isso. Esquece. Mas a maioria dos problemas, talvez seja a resposta, né? A maioria dos problemas são resolvidos com LK. Né? Sim, boa parte deles. Mas ainda não vi nenhum que eu não consegui resolver. Mas às vezes eu consigo resolver, mas tem um custo grande de homem trabalhando, né? Exato. E outra coisa, estão falando que em todos os projetos que você está comparando, você está nele. E você trabalha com LK sei lá quantos anos. Mas LK tem 5 anos. Mas, por exemplo, exato. Mas eu peguei caso, por exemplo, já peguei mais de um caso. O Greylog, por exemplo, eu já conheci, já tinha testado, tal, tudo. E aí um cliente nosso, a gente apresentou o LK, mostrou como é que era. A gente tem muito quando a gente faz na Cria da Rede, a gente faz muito assim, a gente não vende o projeto fechado e tal, às vezes o cliente tem gente de tecnologia, a gente trabalha junto, não tem problema. E aí, a gente meio que mostrou pro cara, e ensinou ele, fez uma POC, mostrou como é que era o LK, o cara gostou, tal, tudo, só que ele falou, puta curva de aprendizado, cara, vamos lascar. Aí, cara, deu umas semanas, ele tava lá com o Greylog funcionando. E eu falei, caramba, mudou pro Greylog, você fica meio que assim, pô, cara, gastamos tempo à toa, né, vim aqui, te ensinei, mostrei e tal, tudo mais. Aí depois eu parei pra pensar, ele mostrou o Greylog funcionando, tal, tudo, ele já tava conhecendo mais do que eu, o Greylog, em uma semana ele tava conhecendo mais que eu, porque eu já tinha feito uma POCzinha, uma demozinha. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso conta, né, as pessoas contam, né, então a facilidade que o cara teve pra usar, a aplicação dele ali, que era centralizar log de servidor mesmo, tal, não era nada muito de negócio e tal, mas funcionou like a charm, ele ficou felizão, pelo preço baixíssimo, gastou poucas horas, então isso conta, né? A gente não pode esquecer. Sim, conta total.
Aí outros pontos que a gente tem que analisar, né? Então, funcionalidades necessárias. Então, quando a gente está falando, agora eu vou começar a entrar mais profundamente, né? Então, vamos de baixo para cima aqui. Envio de alertas, isso é uma funcionalidade legal, que às vezes a própria solução de centralização de logs, ela já tem essa funcionalidade de envio de alertas, então ela já consegue tomar uma decisão ali baseada nos dados que estão dentro dos logs, enviar alertas, ou chamar uma trigger, puxar um webhook, tomar uma ação, esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa que tem que ser considerada, né? Todas que tem. Pro próprio LK, isso é uma coisa que veio depois, né? O que nativo veio depois, né? TH0 no começo não tinha. Então, hoje a gente tem, inclusive saiu ontem, eu preciso testar uma interface de alertas dentro da versão 7.7 da LK. Lá saiu ontem, ainda não consegui botar ela em pé aqui, não tive tempo de pôr ela em pé ainda aqui para testar. Mas os alertas sempre foram algo externo, ou na versão paga. Né? Então a gente sempre tinha ferramentas open source de alerta, ou, como eu sempre faço, na maioria dos casos, eu tenho o código, eu tenho o acesso aos dados, eu escrevo o meu próprio alerta, né? Então eu tenho um enviador de alerta meu escrito em Python, por exemplo, que faz o webhook, faz tudo isso, controla, gera log e tudo, mas cai naquele ponto de novo, né? Quem está trabalhando no projeto, né? Sim, exatamente. Eu posso fazer isso com qualquer solução. Então, por exemplo, você tem uma solução de envio de log para o servidor de arquivos. Cara, eu posso muito bem ter lá um meu Python que lê esses logs e envia alertas. Mas se a solução já tem um vídeo de alertas, pode ser a diferença entre você fechar ou não aquela solução, né? Entre você usar ou não aquela solução. Né? O dashboard também, porque tem soluções, por exemplo, um syslog da vida. E tinha, não sei, um rsyslog quando mandava com uma MySQL, tinha uma interface PHP que lia, né? Na verdade, ele fazia um tail, né, de todos os seus logs. Exato. É alguma coisa. É um dashboard. Mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. E, cara, já usei muito também PHP-MyAdmin, né? PHP-MyAdmin lá nesse próprio carinha, fazendo select nos logs. Cara, funciona. Funciona, claro, tem um monte de entretantos, mas funciona. Não, é um dashboard quando começa a aumentar muitos logs, aí começa a negociar, né? Assim, besteiras que já fizemos, né? Tem que fazer uma série aqui, besteiras que já fizemos. Não subam um databasezinho no banco de dados de produção para fazer isso, né? Exatamente, não faz isso não, galera, pelo amor de Deus. E, cara, correlação é uma funcionalidade legal, né, cara? Assim, né? Você poder correlacionar, porque a gente vai ver que no próximo slide a gente fala sobre desafios. A gente vai ver que desafios, existem muitos desafios, e um desafio de log hoje é conseguir processar esses logs, conseguir consumir esses logs, né? Porque você vai mandando, e depois a gente fala assim, pô, beleza, eu tenho um montão de log, me custa uma fortuna, eu retenho ele durante um mês, porque eu preciso por uma necessidade específica, por um mês, por 2 meses, por um ano, mas depois eu não consumo nada disso, né? Então, a correlação é um desafio, né? Eu sei que o Splunk já faz isso muito bem. Mas a gente tem também coisas que estão sendo feitas, o TH tem trabalhado bastante nisso também, né? Tem. Igual eu falo, dá para correlacionamento de eventos, só para colocar a galera na página do correlacionamento de eventos, que é um desafio que eu tive muito grande para convencer algumas pessoas, porque as ferramentas maiores de mercado tratam a correlação de evento como uma magia. Aí eu correlaciono sem fazer nada, né? E que na verdade não é, tá, galera? Isso é bom pra galera ter uma ideia. Correlacionamento de eventos, para eu correlacionar duas coisas, eu tenho que ter um ponto em comum entre elas. Nem que seja o time frame, onde eu posso tentar inferir que aquela coisa saiu e criou aquela, ou eu ter no mínimo um metadado de geração. Um ID único ali, relacione uma coisa com a outra, né? Ou igual, por exemplo, falando um pouco de Elastic Stack, só para dar uma ideia, você tem no Elastic o Elastic Common Schema. O que é o Common Schema? Todo agente da Elastic gera um metadado com algumas informações. Então, por exemplo, se eu gerei log e lá eu tenho que é um web server, que se eu quiser correlacionar logs de todos os web servers, eu busco pelo valor do serviço web server em todos, juntos os logs de web server, tudo num ponto só. Se eu precisar juntar de todos os Debians, de toda a galera que está na AWS, eu tenho esses metadados, né? Então, a correlação ela acontece com metadados, galera. Então, vocês têm que prestar atenção. Não existe magia de correlacionar sem ter um ponto de ligação. Exato. E não tem machine learning que faça isso, né, cara? Ainda, né? Não tem machine learning que olha e fala, isso aqui tá com cara de log do Apache, né? Isso aqui também. Ou pior, né, que é o grande desafio agora, que é o tracking, né? É o track ali,
O microserviço 1 falou com o 2, falou com o 3, falou com o 4, falou com o 5, falou com o 10, que voltou pro 1, que startou um evento num Kafka que falou com o 8. Distributed tracing é coisa de maluco. Exato. Essa correlação é um baita desafio, assim. E aquilo, né? O que você falou, a galera sempre vem assim, falando assim, não, mas eu quero uma solução. Eu quero uma solução que faça. É claro que a gente tem coisas já bem mais inteligentinhas, prontas para isso e tal, mas vai ter necessidade de a gente mexer ali, da gente fazer um ajuste aqui, porque pensa, se uma API está consumindo a outra, exemplo, né? Um microserviço está consumindo outra. Cara, como é que você vai correlacionar o log de um com o log de outro, sendo que o log dos dois são extremamente diferentes, entendeu? Né? Então, precisa ter, de alguma forma, o que você falou. Um metadado que seja único, que identifique. Exatamente, senão não tem como. Bom, beleza, então com relação a funcionalidades, não sei se tem mais alguma funcionalidade que você lembra aí, ou ETH, que a gente não falou aqui, diferencial entre uma solução, escolher uma solução ou outra? Correlação é interessante, dashboard, o envio de alertas. Tem uma funcionalidade que ela é mais por baixo dos panos, né, que é a capacidade de busca, né, que isso é um negócio interessante, porque quando você fala de grandes volumes, e a gente está falando aí de bancos relacionais, às vezes mais simples, que vêm embarcados em algumas soluções, eles não suportam, né? Você acaba tendo um delay muito grande e tudo. Mas isso já é por baixo dos panos. Depois que você já resolveu essas 3, aí você vai para o seu volume e vê quem é que consegue bater ele. Mas acho que isso é importante também, né, cara? Assim, a capacidade do banco de dados, que tá por seja lá qual for, né? Da base, vamos chamar de... a base de dados. De dados finalmente eu atualmente tenho que chamar de data store para não ficar, mas coisa tal não é um banco de dados. Então, data store, tudo armazena dados, entendeu? A capacidade do data store tanto de armazenar quanto de consultar da velocidade que você precisa desses dados, né? Porque não adianta nada você ter ali... vamos voltar ao nosso exemplo do file server. Você tem um file server lá com terabytes de dados, na hora que você dá um grep ali, o negócio vai voltar em 3 dias, entendeu? Você não vai conseguir fazer o troubleshoot, né? Não dá. E outro ponto é a capacidade de escalar essa solução também, né? Porque você poder começar pequeno e crescer. É um ponto verdade. Também. Faltou aqui embaixo aqui um item também, a capacidade de escalar, né? Isso é importante. Lembrando que também existem casos de clientes que começam com uma solução e acabam depois indo para outra. Às vezes justifica. O cara começou lá com o Greylogzinho, chegou uma hora que ele viu que não dá mais e muda. Então tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Que é o ponto de atingir a maturidade, né? Às vezes você já pega, entre aspas, a melhor solução de log existente e você não tem maturidade nem para lidar com isso, você vai falar que ela não funciona. Então, às vezes, começar com a solução mais simples e ir crescendo a solução é uma boa. Exatamente. Pô. E aí depois entra os outros pontos, né? Que é a facilidade de implementação, facilidade de manutenção, de cuidar disso, tomar conta, e o suporte, porque assim, às vezes você quer ter um suporte, né? Eu tenho falado bastante disso nos últimos dias. Às vezes você tem a necessidade de ter alguém te dando suporte, seja uma empresa que dê suporte numa solução open source, ou uma opção sem custo de licenciamento, ou usando uma ferramenta como serviço, ou até usando uma ferramenta licenciada, onde você vai ter ali um fabricante daquela solução que você possa falar com ela. No caso do próprio LK, você tem a possibilidade de ter o suporte da Elastic, né? Sim. Suporte é algo que, como a gente falou lá no começo, né? Quando eu vim do mundo de Linux lá no começo, eu achava, suporte, eu pego e faço, eu mato no peito e resolvo. Mas aí depois, com algumas empresas locais que eu passei, eu vi que o suporte, ele é um ponto crítico. Principalmente quando você está usando alguma coisa em missão crítica. Eu digo que a centralização de eventos, né, a observabilidade como um todo, vai chegar a um ponto em que ela vai ser tão crítica quanto o teu sistema, porque aquilo é tu operar o carro sem saber o que está acontecendo. Não é uma boa. Então, você tem um suporte ali, igual eu falo nos projetos que eu faço, eu tento passar o máximo de conhecimento, que seria um jeito de suporte, porque eu não quero que as pessoas dependam do Eduardo, por exemplo. Então, eu tomo muito cuidado, às vezes, em fazer um projeto que poderia ser LK e não fazê-lo, porque às vezes eu sei que o Eduardo não vai estar presente o resto da vida e as pessoas não estão afim de aprender. Então, eu falo, você quer isso aqui, contrate Elastic, ou então vai para outra ferramenta. Se você não está afim de aprender, o suporte, ele vale muito a pena.
né? Muito a pena. Muito, muito, muito. Exatamente. É porque quando a gente fazia lá no passado, né, na época do chiitismo, né, quando a gente fazia esse tipo de analogia, a gente esquecia que o suporte somos nós, éramos nós, né? Isso, a gente a gente olhar de fora com uma outra ótica e falar assim, não, peraí, o ETH0 é o suporte que dá suporte para a empresa como sendo um colaborador da empresa, por exemplo, né? E isso pode se estender para um parceiro externo e tal. Sim, isso é que. E aí não precisa ficar preso, né? Que eu falo, mas o Greylog, sei lá, não tem empresa que representa ele, eu não tenho suporte. Você tem suporte, você pode ir na comunidade, procurar alguém muito bom da comunidade de Greylog e contratar esse cara, por exemplo, é teu suporte. Exato, é isso aí. É isso aí. É teu suporte. Totalmente. Você pode tanto contratar ele pontualmente, quanto você está usando muito aquele cara pode trabalhar só para você, e aí vai, né? Aí estamos na Um seara, exemplo disso, bem legal, que eu trabalhei num lugar que usava, aí fugindo só um pouquinho do tema, né? Usava PostgreSQL demais, em missão crítica brutal. A empresa foi atrás no Brasil de 2 pessoas que eram committers e convidaram elas para trabalhar lá. Os caras eram contribuidor de código do Postgre. Então esses caras entendem o que está acontecendo. Vem para cá. São engenharia do negócio, né? Eles são, se você pensar numa empresa, o que a empresa chama de engenharia, o cara que é committer, ele é o engenheiro da bagaça, né? O cara que entende profundamente daquele serviço, né? Então, o suporte pode ser isso, né? Ou uma empresa, ou você, se está usando a solução open source, vai atrás da comunidade de quem é referência naquilo, trabalha com aquilo há muito tempo, ou contribui para o projeto, e chama ele para dentro. Sei lá. Sim. Ou vem empresas que tem essas pessoas dentro também, né? Que tem isso, né? Tem empresa que mantém, que presta serviço e mantém profissionais de determinados projetos lá dentro para ela ser uma referência de suporte para o projeto. Né? Você não precisa talvez contratar o funcionário, mas contratar a empresa que tem a referência. Sim, via de outra forma, com uma relação empresa-empresa, mas né, o suporte vai ser o mesmo suporte que um engenheiro de uma solução de mercado, uma solução comercial te daria, né? Exatamente. Beleza. Agora os desafios, né? Agora é onde o chicote estrala, onde é que dói. Principalmente quando a gente vai montar essa solução, né? E não só quando vai montar, às vezes quando vai contratar direto também. O custo da infraestrutura, você pegou bastante problema, o ETH, a infra começar a ficar cara? Então, já peguei sim, onde a infra... O meu primeiro projeto só para vocês terem ideia, né? Meu primeiro projeto de centralização de log, obviamente hoje ele poderia ser menor por conta da evolução da ferramenta, mas o meu primeiro projeto com a LK, eu tinha um cluster de 25 nós de Elasticsearch, com 250 GB de... Não, com 5 tera de armazenamento. Aí a memória RAM dessas máquinas era brutal. Eu tinha um, entre aspas, cluster de Logstash de 14 máquinas de Logstash para fazer parsing desses dados. Então, se você fala isso aí, já é uma infraestrutura... Não é barato. Que não custa uns trocadinhos. Não é pouco dinheiro. Mas, nesse caso, por exemplo, nesse cliente, que foi meu primeiro projeto de LK, o orçamento que tinha era da casa de alguns milhões de reais. Então, existia esse balanço, né? O cliente sabia o quão custoso era aquilo e ele separou alguns milhões para fazer esse projeto, né? Então, estamos falando da casa de milhões. Agora, a infraestrutura ela pode ficar cara, né? E aí é um balanço que você tem que fazer. Cara, minha estrutura está ficando cara, é porque eu tenho talvez a necessidade. Será que caso, esse exemplo que você deu, talvez essa infraestrutura, na minha visão, né, nem seja cara, para falar a verdade, né? Porque caro é quando não vale, né? Caro, para mim, caro é quando não vale. Caro é quando você tá jogando. Caro para mim, Elastic IP sem uso, entendeu? Isso é caro. E custa $3, mas é caro para mim, porque você não tá usando, cara. Então, o custo de infraestrutura é algo que tem que estar no papel, porque em algum momento ele pode te pegar aí. E às vezes você poderia ter ido para uma solução melhor de custo-benefício, né? Não melhor de uso, talvez, porque você não estava no momento de colocar isso dentro da sua infraestrutura, por exemplo. Você não tinha caixa, não tinha entrada suficiente, ou sei lá, sabe? Então o custo de infraestrutura tem que ser balanceado com todo o negócio, né? Com tudo. E às vezes fica caro. E às vezes fica caro porque não há um entendimento mais técnico profundo, assim, do tipo, quanto tempo você quer armazenar de log? 1 mês. Eu preciso de 1 mês. Cara, 1 mês pode ser algo que armazenar log durante 1 mês ou durante 7 dias pode fazer uma baita diferença, dependendo do workload da aplicação. E qual que é o ganho de você ter esses logs por mais tempo ou por menos tempo? Às vezes o ganho é ínfimo, né? Então,
Aí é pôr na balança o gasto versus o ganho e ver o que compensa e o que não compensa, né? A gente tem bastante casos de cliente que a gente fala assim, não, para esse log eu preciso de 30 dias. Pô, mas esse log representa 1% dos seus logs. E, cara, a gente tá deixando os outros 99 também 30 dias. Por quê, cara? Vamos separar aqui, vamos criar um índice separado para ele, tratar ele de forma separada, porque a gente pode rotacionar de forma separada e tal e tudo mais. Isso pode fazer uma baita diferença. Então tem um pouco desse de saber, né, de não conseguir levar para custo uma decisão estratégica, né? Sim, eu já tive cliente, por exemplo, que me falou, eu quero armazenar para sempre. Eu falei, você tem ideia do que é para sempre? Para sempre é muito tempo, cara. Exato, é exatamente isso. É o clássico, a gente tira onda, né? Os DBAs que falavam assim, cara, quantos de disco você precisa? 1 tera, né? Tipo, cara, peraí, 1 tera, aí você colocava lá para rodar e não passava de 100 GB durante 2, 3 anos. Falava assim, pô, você sabia que esses outros 800 GB eu poderia ter dado para alguém que não tinha e teve que comprar, entendeu? Então, com cloud hoje é mais fácil de ver, né? Com cloud hoje é mais fácil de ver. Você pediu 1 tera e não tá usando, bicho. Eu tô pagando 1 tera e não tá usando, cara. Né? Temos que tomar muito cuidado. A infraestrutura tem que ser olhada com carinho, né? Não, tem que ser, com certeza. Aí depois custo de licenciamento, né? Com um asteriscão aqui para dizer que nem todas as soluções têm custo de licenciamento, mas isso pode ser um desafio também, né? Eu gosto de usar sempre o exemplo do Splunk, que o modelo de licenciamento dele é por giga. Tem vários modelos, mas o principal é por giga, né? O que costuma valer a pena é por giga. Então, quando você tem aí, falando agora lá embaixo do crescimento do envio dos logs, né? É bem comum isso, sabe? A gente sobe uma solução de centralização de logs, e esse cara, ele estima, fala assim, cara, vai ter essa base aqui com rotacionamento e tal, vai ter 100 GB. Beleza, perfeito, ficou 100 GB. Pô, fechou o budget, deu tudo certinho. Só que aí, a galera tem um recurso que não tinha antes, né? Então o cara fala, pô, peraí, agora eu tenho um dashboard, um log centralizado, onde eu posso ver, vou mandar mais esse log aqui, né? E vou mandar mais esse log, mais esse log, mais esse log, vou aumentar a verbosidade da minha aplicação agora, né? Vou tirar aqui o verboso estava baixíssimo, vou deixar mandando info. E aí começa a fritar e mandar muita coisa. E aí aquele licenciamento que eu tinha pensado para 100 GB passa a ficar 200, 300, 400. Eu já passei por isso, só que aí não no custo de licenciamento, eu passei por essa mesma situação no custo de infraestrutura, onde eu otimizei, onde eu orcei um valor, o lugar disse, ok, esse valor está super em conta, é isso aí, vamos ganhar muito com isso, vi os ganhos que eu tenho, e eu coloquei para um pedaço da empresa. Aí sabe aquela coisa que alguém por acidente viu, eu também quero, eu também quero. O zoião, né? Depois de tanto eu também quero, um negócio que era para ter 100 GB, eu acabei o projeto com quase 4 tera de armazenamento. E aí o cara olhou e falou assim, pô, peraí, agora não sei se vale tanto mais a pena. Cara, agora a gente vai ter que conversar com toda essa galera que a gente não tinha conversado antes para ver qual que é o valor que isso tem para eles, né? Para aí sim a gente poder ver se vale a pena. Mas cara, é isso que acontece, não tem jeito, né? E isso acontece com tudo, né, cara? Com cloud pública isso acontece muito, né? O cara vai, não, cloud pública não, vou continuar aqui no meu canto. Aí você pega lá o pessoal de desenvolvimento e fala assim, não, vou subir essa aplicação lá. Aí aquela área tem uma puta agilidade, começa a levar a coisa de forma mais rápida, de forma mais fácil, tal, tudo aí as outras áreas olham, começam a fazer também, e aí o custo acaba caindo nessa mesma história aí. Sim. Outro desafio é armazenamento, né, que a gente já falou bastante aqui. Memória, para muitos casos, memória, né? O próprio TH falou aí, cara, quando a gente está falando de ter a parte de parseamento dos logs, de você pegar esses logs e transformar, enriquecer eles e apagar dados que não precisam, esse tipo de coisa. E também na hora de fazer as consultas, né? Porque quando você faz consulta de volumes muito grandes, tem memória. Não tem segredo, cara. Se a tua aplicação diz que ela é muito... Se o teu sistema de log diz que ele é muito rápido para pesquisar, há grandes chances dele estar fazendo, por exemplo, um baita cache em memória de muita coisa. Então você vai precisar de memória. Quanto mais dados você tiver, mais memória você precisa. Não tem segredo. A gente volta para a aula de informática que a gente teve lá no começo da década de 90, né, bicho? Não tem segredo, cara. Computação é isso, né? Você vai para consultar rápido os dados, tem que mandar ele pro armazenamento mais rápido, que nesse caso, que em geral é a memória. Beleza, depois processamento e interpretação, que eu acho que é o desafio maior, cara, na minha visão, é o desafio maior, que é aquilo que a gente já falou aqui, mas beleza, tem um montão de logs, eu estou usando esses logs, eles servem para alguma coisa, eles trazem
eles trazem funcionalidades e ações práticas no dia a dia da minha operação, né? Eu consigo correlacionar os eventos, falando bastante disso já, mas então é isso que eu vejo que pega bastante e tem bastante cliente até se queixando pra gente, sabe? A gente monta uma solução de log pro cara, faz tudo, e o cara fala assim, puta, ótimo, Flávio, eu tenho um monte de log, mas eu não sei ver, cara. Eu não sei extrair a informação que eu preciso. A minha aplicação dá problema, eu não sei ver aqui quando dá problema, né? E aí, cara, tem um monte de desafios em volta ali, que é até treinar a galera que usa a ferramenta. Então, às vezes você tem a ferramenta, mas o cara que precisava usar, ele não sabe consultar, ele não sabe buscar, ou até não existe correlação entre os eventos, né? Sim, e tem o problema também que muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero centralizar. Centralizou tudo. Eu falo assim, tá, agora que você centralizou, qual que era a pergunta que você queria responder com essa centralização? Eu não sei. Tá centralizado, Exato, tá aí. exato. Cara, você tem que ser, tudo, quando eu falo de centralização, observabilidade como um todo, o primeiro ponto é você colocar o que você quer responder, cara. Sim. E aí precisa ser, você tem informação suficiente para responder a sua pergunta, senão é só um bando de dados. Você quer resolver. Passa a ser um saco de dados, não um banco de dados, como diria o Everton. O Everton sempre faz essa analogia. Eu não tenho um banco de dados, tem um saco de dados. Você vai enfiando tudo lá, de uma hora você mete a mão, puxa e tá. A informação talvez saiba o que você quer. Então Exatamente, é isso aí. É isso aí.